O barulho das algemas ecoou pela igrejinha pequena como um trovão em céu limpo. Maria de Fátima viu o amor da sua vida sendo arrastado para fora do altar no exato momento em que iam se tornar marido e mulher. As mãos trêmulas seguravam Samuel, o bebê que ela tinha salvado da morte dando o próprio peito, enquanto assistia Joaquim Severino desaparecer na poeira levantada pelos cavalos. "Joaquim!" ela gritou, a voz rasgando o silêncio da tarde. "Eu vou te encontrar. Vou provar. Sua inocência." Ele se virou uma última vez, os olhos cheios de amor e desespero. "Cuida do nosso filho e se lembra que eu te amo." Ali naquele momento de partir o coração, uma enfermeira viúva tomou a decisão mais corajosa da vida. Abandonar tudo para salvar o homem que amava das mentiras de um bandido cruel. O que ela não sabia era que essa jornada ia mudar não só o destino deles, mas também mostrar que às vezes as famílias mais bonitas nascem das maiores tragédias. Esta é a história de um vaqueiro fugitivo, de um bebê que quase morreu de fome e de uma mulher que provou que o amor verdadeiro é capaz de mover montanhas e até mesmo a justiça dos homens. O sol do meio-dia queimava que nem ferro em brasa sobre as terras secas de Pedra Seca, pequena vila perdida no interior de Pernambuco, quando se ouviu o tropel desesperado de um cavalo subindo a ladeira empoeirada. O barulho dos cascos batendo na terra rachada ecoou entre as casinhas de taipa como um lamento, fazendo as mulheres largarem o pilão e espiarem pelas frestas das janelas com o coração apertado. Era Joaquim Severino, vaqueiro de 32 anos, montado num cavalo baio que espumava pela boca, suado e ofegante depois de 3 dias correndo sob aquele sol danado. Mas não era a correria que fazia o sangue gelar nas veias de quem olhava, não, senhor. Era o que ele carregava nos braços. Um bebezinho enrolado numa manta já ensanguentada e suja, chorando com uma voz tão fraquinha que mais parecia o último suspiro de quem está partindo deste mundo. "Meu Deus do céu!" murmurou Dona Zefinha da venda, sentindo as pernas bambas. "Que tragédia é essa que chega na nossa vila?" Joaquim desceu do cavalo cambaleando, quase despencando no chão de terra batida. As mãos tremiam descontroladas quando ajeitou o menino nos braços. E quando a luz do sol bateu no seu rosto, Dona Zefinha teve que segurar um grito. O homem estava destruído. Olhos vermelhos e fundos como 2 buracos de tanta agonia. O rosto magro e marcado por lágrimas secas que tinham deixado sulcos na poeira grudada na pele. Samuel, era assim que se chamava a criancinha. Estava tão magro que os ossinhos apareciam por baixo da pele amarelada. Os lábios eram 2 feridas secas, rachados de tanto tempo sem leite. E quando ele tentava chorar, só saía um gemido rouco que fazia até os cachorros da rua baixarem as orelhas de tristeza. "Por favor", foi a primeira palavra que saiu da boca de Joaquim, e a voz dele estava tão quebrada que parecia vir de além túmulo. "Meu menino está morrendo de fome. Há 3 dias que ele não consegue engolir nada. Vou perder ele também. Eu vou perder meu filho também." A última palavra saiu num grito de desespero que ecoou pela vila inteira, fazendo as crianças correrem para dentro de casa e os homens pararem o trabalho. Joaquim caiu de joelhos na terra quente, segurando Samuel contra o peito como se quisesse passar sua própria vida para o menino. Dona Zefinha se aproximou devagar, vendo que o vaqueiro estava no limite da loucura. "Homem, de onde tu vem com esse bebê? E onde está a mãe dele?" Joaquim levantou a cabeça e o olhar que ele cravou na mulher foi como uma facada. "A mãe, a minha Clara." Ele engoliu seco, lutando para falar. "Ela morreu nos meus braços 3 dias atrás. Morreu gritando, pedindo para eu salvar o menino. O sangue, tinha tanto sangue que..." A voz dele morreu na garganta e ele começou a balançar o corpo para frente e para trás, sussurrando para o bebê: "Perdoa o papai, meu filho. Perdoa o papai que não consegue te salvar. Sua mãe está no céu olhando e eu vou falhar com ela de novo." Samuel soltou um chorinho tão fraco que mais parecia um suspiro, e Joaquim explodiu num choro desesperado que partiu o coração de Dona Zefinha. Era o choro de um homem que tinha perdido tudo e estava vendo o último pedacinho de esperança escorrer pelos dedos como areia. "Eu tentei de tudo", ele gritou, levantando a cabeça para o céu como se estivesse brigando com o próprio Deus. "Dei açúcar com água, gotas de rapadura, até masquei comida e botei na boquinha dele. Mas ele não aceita nada. Tá definhando que nem planta sem água." Dona Zefinha sentiu as lágrimas nos próprios olhos. Nunca tinha visto um sofrimento tão cru, tão desesperado.
Leite de cabra eu não tenho não, Romy, e de vaca só se for milagre. Então me ajude a encontrar um milagre. Joaquim implorou, pegando na saia da mulher com uma das mãos, a outra segurando o bebê. Pelo amor de Deus, não deixe meu filho morrer. Ele é tudo que sobrou dela, entende? Se ele morrer, eu morro também. O desespero na voz do vaqueiro era tão grande que até as galinhas pararam de ciscar. Dona Zefinha olhou para o bebê, vendo a pele amarelada, os olhinhos fundos, e soube que tinha poucas horas para salvar aquela criaturinha. Tem uma moça aqui, Maria de Fátima, ela disse rapidamente. É enfermeira, filha do velho curandeiro. Se alguém pode fazer alguma coisa, é ela. Mas, ela hesitou, vendo a condição do vaqueiro. A coitada também sofreu muito. Perdeu o marido e o filhinho. Joaquim já estava de pé, cambaleando. Onde ela mora? Na casinha branca depois da igreja. Mas ela pode não querer. Ela tem que querer. Joaquim gritou, apertando Samuel contra o peito. Eu me ajoelho. Eu imploro. Eu faço o que for preciso. Meu filho não pode morrer. E assim, tropeçando de exaustão e desespero, Joaquim saiu caminhando sob o sol escaldante, carregando nos braços não só um bebê moribundo, mas todo o peso de uma promessa que ele tinha feito nos últimos suspiros de sua amada Clara. Cada passo era uma agonia, cada respiração fraca de Samuel era como uma contagem regressiva que machucava sua alma. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual estado do Brasil ou do mundo você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. A casinha branca de Maria de Fátima ficava no fim da rua, depois da igrejinha pequena onde o povo se reunia para os cultos. Era uma construção simples, mas bem cuidada, com um jardim na frente, onde cresciam algumas plantas medicinais que ela usava para ajudar os doentes da vila. Naquele momento, ela estava sentada na varanda, costurando uma roupinha pequena, uma roupinha que nunca seria usada. Eram 6 meses desde que seu filho José havia partido para os braços do Senhor, levado por uma febre danada que nem os remédios dela conseguiram curar. 6 meses desde que ela havia perdido não só o bebê, mas também a vontade de viver. O marido dela, João Batista, tinha morrido num acidente com o gado 1 ano antes, deixando ela sozinha para criar o menino. E quando José morreu também, Maria de Fátima sentia que seu coração tinha secado que nem açude no verão. O barulho de passos cambaleantes na terra batida fez ela levantar a cabeça da costura. Vinha vindo um homem segurando alguma coisa nos braços, tropeçando como bêbado. Mas ela logo viu que não era a bebida que fazia ele andar assim. Era desespero puro. Moça, Joaquim gritou quando chegou perto do portão. A senhora é Maria de Fátima? Por favor, me diga que é. Maria se levantou devagar, o coração já apertado só de ouvir o tom desesperado na voz do homem. Sou eu. O que foi que aconteceu? Joaquim se aproximou, e quando ela viu o estado dele, sujo, machucado, com os olhos de quem não dormia há dias, e depois olhou para o bebê nos braços dele. Uma dor antiga acordou no peito dela que nem ferida mal cicatrizada. Meu filho está morrendo, Joaquim disse, e a voz dele saiu quebrada que nem galho seco. A mãe dele morreu faz 3 dias, e ele não aceita nada que eu dou. Tá definhando nos meus braços e eu não sei mais o que fazer. Maria de Fátima desceu os 3 degraus da varanda com as pernas trêmulas. Quando chegou perto e viu Samuel, teve que segurar na cerca para não cair. O bebê estava numa condição que cortava o coração, magrinho que nem passarinho caído do ninho, a pele amarelada, os lábios secos que nem terra rachada. Meu Deus do céu! Ela murmurou, estendendo as mãos instintivamente. Deixe eu ver. Ele! Joaquim passou Samuel para os braços dela com um cuidado infinito, como se estivesse entregando a coisa mais preciosa do mundo. E de fato era. Quando Maria segurou o bebê, uma onda de lembranças dolorosas veio como tsunami. A sensação de segurar José pela última vez, o cheiro de bebê, o peso pequeno nos braços. Há quanto tempo ele não mama? Ela perguntou, examinando Samuel, com olhos de enfermeira mesmo com o coração partido. 3 dias, Joaquim respondeu, limpando o nariz com as costas da mão. Desde que a Clara morreu. Ele nasceu e ela conseguiu dar o peito só uma vez. Depois começou a sangrar muito e a voz dele quebrou de novo.
e ele teve que virar o rosto para esconder as lágrimas que teimavam em descer. Maria de Fátima sentiu o peito apertar quando olhou para os olhinhos fundos de Samuel. Era como se tivesse vendo José de novo, pedindo ajuda, que ela não conseguiu dar. Mas desta vez talvez ela pudesse fazer algo. Ele precisa de leite materno, ela disse baixinho, mais para si mesma do que para Joaquim. Leite de cabra ou de vaca não vai adiantar muito no estado que ele... Tá, não tem ninguém na vila que possa... Joaquim começou a perguntar, mas parou quando viu o jeito que Maria estava olhando para o bebê. Ela estava tremendo. O corpo inteiro dela estava tremendo como folha no vento, porque mesmo depois de 6 meses, mesmo depois de todo o sofrimento, seu corpo ainda lembrava de José, ainda tinha leite, ainda tinha o que aquela criancinha precisava para sobreviver. Eu posso, ela sussurrou, tão baixo que Joaquim quase não ouviu. Como é? Eu disse que eu posso dar o peito para ele. Maria repetiu agora olhando diretamente nos olhos do vaqueiro. Perdi meu filho há 6 meses e ainda tenho leite. As palavras ficaram suspensas no ar como poeira depois da ventania. Joaquim olhou para ela sem conseguir falar, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Era a resposta das suas orações mais desesperadas. A senhora faria isso? Ele perguntou, a voz carregada de uma esperança tão frágil que Maria sentiu o próprio coração se partir. Salvaria meu menino? Maria olhou de novo para Samuel, que soltou um gemidinho fraco, quase inaudível. Era o mesmo som que José fazia quando estava com fome. O mesmo som que ela nunca mais pensou que fosse ouvir. Entre, ela disse se virando para casa. Vamos ver se conseguimos salvar essa criaturinha. Joaquim a seguiu, tropeçando de emoção e exaustão. Quando entraram na sala simples, mas limpa, Maria de Fátima se sentou numa cadeira de balanço, perto da janela. A mesma cadeira onde ela tinha embalado José nas últimas noites de vida dele. Como é o nome dele? Ela perguntou, começando a desabotoar a blusa com mãos trêmulas. Samuel. O nome é Samuel. Samuel, ela repetiu devagar, como se estivesse provando o nome na língua. É um nome bonito. Quando ela colocou Samuel no peito, o bebê demorou alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Estava tão fraco, tão desidratado, que quase não tinha força para sugar. Mas quando o primeiro gostinho de leite chegou na boquinha dele, foi como se uma chama pequena tivesse acendido dentro do corpinho mirrado. Joaquim caiu de joelhos no chão de terra batida da sala, vendo seu filho finalmente se alimentar. As lágrimas desceram sem controle pelo rosto dele, lágrimas de alívio, de gratidão, de uma emoção tão grande que não cabia no peito. Obrigado, ele murmurou, orando baixinho. Senhor, muito obrigado por colocar essa mulher no caminho do meu menino. Maria de Fátima olhava para Samuel sugando com força crescente e pela primeira vez em 6 meses sentiu algo parecido com paz, como se José tivesse mandado ela cuidar de outra criança que precisava de mãe. Como se de alguma forma ela pudesse honrar a memória do filho salvando o filho de outro. Samuel mamou por quase 1 hora, com uma fome desesperada de quem tinha passado 3 dias à beira da morte. Cada gota de leite que descia pela gargantinha dele era como um milagre pequeno, acontecendo ali na sala simples de Maria de Fátima. Joaquim não tirava os olhos do filho, com medo que se piscasse, tudo fosse apenas um sonho cruel. Ele está melhorando, Maria sussurrou, vendo as bochechinhas de Samuel ganharem uma cor mais rosada. Mas vai precisar mamar de novo daqui a pouco. Bebê que passou fome assim precisa de alimentação constante. A senhora deixaria eu ficar aqui por uns dias? Joaquim perguntou, a voz ainda embargada de emoção. Só até ele ficar mais forte. Eu posso dormir no alpendre, no chão mesmo. Não quero incomodar, mas pode ficar. Maria respondeu rapidamente, surpreendendo a si mesma. Fazia 6 meses que ela vivia sozinha naquela casa, evitando contato com o povo da vila, se escondendo da própria dor. Mas algo sobre aquele homem desesperado e aquele bebê tinha mexido com ela de um jeito que não conseguia explicar. Joaquim suspirou aliviado, mas Maria percebeu que havia algo mais no olhar dele, uma sombra, um medo que ia além da preocupação com Samuel. Ela era enfermeira há tempo suficiente para saber quando alguém estava carregando segredos pesados. De onde vocês vieram mesmo? Ela perguntou, ajeitando Samuel no colo. Caruaru fica longe daqui. Por que não procurou ajuda por lá? Joaquim ficou tenso.
os músculos do pescoço se contraindo. Eu não podia ficar lá. Tinha que sair logo depois que Clara morreu. Por quê? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Joaquim olhou para as próprias mãos calejadas, depois para o chão, depois para qualquer lugar que não fosse os olhos de Maria de Fátima. É complicado, ele murmurou. Complicado como? Maria insistiu, e havia uma firmeza na voz dela que vinha dos anos cuidando de gente, machucada que não queria contar a verdade sobre os ferimentos. Joaquim se levantou da cadeira e começou a andar de um lado para o outro da sala pequena, as botas fazendo barulho no chão de terra batida. A senhora não vai entender. Ninguém entende. Experimenta. Me contar. Ele parou de andar e olhou para ela. E Maria viu nos olhos dele uma mistura de medo e vergonha que fez o coração dela se apertar. Eu não sempre fui vaqueiro. Ele começou, a voz saindo baixa e rouca. Há uns anos atrás eu andei com gente ruim. Maria sentiu um calafrio subir pela espinha. Que tipo de gente ruim? Cangaceiros, Joaquim disse, e a palavra saiu da boca dele como se fosse veneno. Eu andei com o bando do Cícero malvado por uns 6 meses, depois da seca grande que matou todo o gado do patrão onde eu trabalhava. O nome Cícero malvado era conhecido em todo o sertão. Um homem cruel que aterrorizava as fazendas e vilas, roubando, queimando, espalhando medo por onde passava. Maria sentiu o sangue gelar nas veias. Mas eu saí do bando. Joaquim continuou rapidamente, vendo o susto no rosto dela. Conheci Clara, e ela me fez ver que eu estava no caminho errado. Me ajudou a virar homem de bem de novo. Por 2 anos eu vivi honesto, trabalhando como vaqueiro, criando gado, construindo uma vida limpa com ela. E o que aconteceu? Maria perguntou, mesmo com medo da resposta. Joaquim voltou a se sentar, enterrando o rosto nas mãos. Cícero nunca perdoou eu ter saído do bando dele. Disse que eu era traidor, que um dia ia me acertar as contas. Semana passada, ele atacou uma fazenda perto, de Caruaru. A família feitosa, pai, mãe, 3 filhos pequenos. A voz dele quebrou, e Maria viu as mãos tremendo. Eu estava passando na estrada quando vi as chamas. Corri para ajudar, consegui tirar 2 crianças de dentro da casa antes do teto desabar, mas já era tarde demais para os outros. Meu Deus, Maria, sussurrou. Quando o povo chegou, Cícero já tinha fugido, mas ele deixou o recado com um dos capangas que escapou. Disse que eu que tinha feito aquilo, que eu tinha voltado para o cangaço e atacado a família feitosa. Joaquim levantou a cabeça, e os olhos dele estavam vermelhos de lágrimas contidas. Ninguém acreditou em mim. Ninguém quis ouvir que eu estava tentando salvar, não matar. Virou minha palavra contra a de Cícero, e o povo conhece a fama dele. Sabem que ele não mente sobre as maldades que faz. Samuel se mexeu no colo de Maria, fazendo um barulhinho pequeno. Ela olhou para o bebê, depois para o pai, tentando processar tudo o que tinha ouvido. Por isso você fugiu, ela disse. Não era pergunta. Não, tinha escolha. Clara estava no final da gravidez, não podia viajar. Mas quando soube que tinha caçador de recompensa vindo atrás de mim, decidi que ia embora sozinho depois que o menino nascesse. Não ia deixar eles se machucarem por minha causa. A dor na voz dele era tão intensa que Maria sentiu o próprio peito se apertar. Só que Clara não aguentou o parto. Perdeu muito sangue. Joaquim confirmou, a voz quebrando. Morreu me pedindo para proteger Samuel, para manter ele longe da violência. E agora eu tô aqui, fugindo que nem cachorro sem dono, com meu filho quase morrendo de fome, sem saber para onde ir nem o que fazer. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Maria olhava para Joaquim, vendo não o cangaceiro que ele tinha sido, mas o pai desesperado que ele era agora. O homem que tinha arriscado a própria vida para salvar estranhos. O homem que tinha carregado um bebê moribundo por 3 dias no sol escaldante, sem desistir. Tem alguém atrás de você agora? Ela perguntou. Não sei. Espero que não. Mas, se descobrirem que tu aqui... Joaquim olhou para ela com desespero. Não quero trazer problema para sua casa, moça. Se a senhora quiser que eu vá embora... Não, Maria disse, surpreendendo os dois. Você não vai a lugar nenhum. Samuel precisa se recuperar. E você precisa descansar. Seja lá o que aconteceu no passado, eu vejo quem você é agora. E o homem que vejo não é capaz de fazer mal a ninguém. Joaquim olhou para ela com uma gratidão tão profunda que chegava a doer. Por que a senhora está fazendo isso? Por que está me ajudando? Maria baixou os olhos para Samuel, que dormia tranquilo nos braços dela pela primeira vez em dias.
Porque talvez Deus tenha colocado vocês no meu caminho por um motivo. Talvez eu precise de vocês tanto quanto vocês precisam de mim. Lá fora, o vento começou a soprar mais forte, levantando poeira e fazendo as folhas das árvores sussurrarem como vozes distantes. E em algum lugar naqueles sussurros, havia a promessa de que tempestades maiores estavam por vir. Os 2 primeiros dias na casa de Maria de Fátima passaram como um sonho estranho para Joaquim. Samuel estava se recuperando rapidamente, mamando, a cada 2 horas e ganhando um pouco de peso. As bochechinhas antes encovadas começavam a arredondar e os olhinhos já não pareciam tão fundos. Era um milagre pequeno acontecendo a cada mamada, mas mesmo vendo o filho melhorar, Joaquim não conseguia relaxar completamente. Dormia com um olho aberto, sempre alerta para qualquer barulho estranho. Cada vez que ouvia passos na rua ou vozes se aproximando da casa, o coração disparava que nem cavalo assustado. Maria de Fátima notava a atenção dele. Via como Joaquim se encolhia quando passava gente perto da janela, como sempre ficava posicionado de costas para a parede, como os olhos dele varriam constantemente os arredores da casa. Era comportamento de homem acostumado a viver fugindo. Na manhã do 3º dia, enquanto Maria dava o peito para Samuel na varanda, Joaquim estava consertando uma cerca quebrada no quintal. O trabalho com as mãos ajudava a acalmar os nervos, e ele queria retribuir de alguma forma a bondade da mulher. Estava tão concentrado na tarefa que não percebeu a aproximação de Dona Zefinha até ela falar. "Bom dia, Maria de Fátima." Joaquim se virou rapidamente, a ferramenta ainda na mão, os músculos tensos como corda de viola. Dona Zefinha olhou para ele com curiosidade mal disfarçada. "Bom dia, Dona Zefinha." Maria respondeu, tentando manter a voz natural. "Como tá passando?" Bem, vim ver como tá o menino." A mulher se aproximou, espiando Samuel no colo de Maria. "Eita, que mudança! 3 dias atrás estava quase partindo deste mundo. Agora tá gordo que nem leitão bem cuidado." "Graças a Deus," Maria disse, beijando a testa do bebê. Dona Zefinha olhou de novo para Joaquim, que tinha voltado ao trabalho na cerca, mas ela percebeu que ele estava prestando atenção na conversa. "Aí o pai do menino, vai ficar muito tempo por aqui?" A pergunta ficou suspensa no ar como poeira depois da ventania. Maria sentiu o peito apertar. "Ele está descansando um pouco. A viagem foi muito difícil. Imagino. 3 dias de viagem com um bebê morrendo." Dona Zefinha balançou a cabeça. "Deve ter sido um desespero danado. Mas me diga uma coisa, Maria de Fátima. Você conhece a família dele? Conhece essa tal de Clara que morreu?" Maria engoliu seco. Não conhecia." "Estranho, Dona Zefinha," murmurou, mas não baixou a voz. "Porque ontem de tardinha passou um homem aqui na vila, perguntando se alguém tinha visto um vaqueiro viajando com um bebê. Disse que era parente, que estava procurando o cunhado que tinha sumido depois que a mulher morreu." Joaquim parou de trabalhar, completamente. A ferramenta ficou suspensa no ar e Maria viu a cor sumir do rosto dele. "Que tipo de homem?" Maria perguntou, tentando manter a voz firme. "Ah, um cabra meio estranho. Tinha uma cicatriz grande aqui, no rosto." Dona Zefinha passou o dedo pela própria bochecha. "E uns olhos, uns olhos que não inspiravam confiança." Perguntou para todo mundo, mas ninguém falou nada. "O povo daqui é desconfiado mesmo." Maria sentiu o sangue gelar. Nas veias, pelos cantos dos olhos, viu Joaquim se aproximar devagar, a face tensa como pedra. "O que mais ele disse?" Joaquim perguntou, tentando parecer casual. Dona Zefinha se virou para ele, os olhinhos pequenos brilhando de curiosidade. Disse que o cunhado dele estava muito abalado pela morte da mulher, que podia fazer alguma besteira, que a família estava preocupada. Ela fez uma pausa. "Mas sabe o que me achou estranho? Ele ofereceu dinheiro por informação. Disse que pagava bem para quem soubesse de alguma coisa." O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo derretido. Samuel escolheu aquele momento para fazer um barulhinho pequeno, quebrando a tensão. "Bom," Dona Zefinha disse, se afastando, "se vocês souberam de alguma coisa, é melhor avisar. Família é família, né? Um homem com um bebê não pode ficar vagando pelo mundo sem rumo." Depois que ela se afastou, Joaquim se aproximou de Maria, o rosto pálido como pano de algodão. Era um dos homens do Cícero. Ele sussurrou. "Tenho certeza. A cicatriz que ela descreveu é o Pedro Carrasco. Ele é o caçador de recompensa do bando." Maria sentiu as mãos tremerem
enquanto segurava Samuel. O que isso significa? Significa que eles me encontraram. Joaquim começou a andar de um lado para o outro, as mãos passando pelos cabelos. Significa que não posso ficar aqui. Vou colocar você em perigo. Não, Maria disse firmemente. Você não vai a lugar nenhum. Samuel ainda está muito fraco para viajar. Maria, você não entende. Joaquim se virou para ela, o desespero estampado no rosto. Se eles descobrirem que eu tô aqui, vão queimar sua casa. Vão machucar você para me obrigar a aparecer. Eu não posso deixar isso acontecer. E eu não posso deixar você sair daqui com Samuel nesse estado. Maria rebateu, se levantando com o bebê nos braços. Olha para ele. Ainda tá magro, ainda precisa de cuidados constantes. Joaquim olhou para o filho, vendo a verdade nas palavras dela. Samuel tinha melhorado muito, mas ainda estava longe de ser um bebê saudável. Viajar agora, sob o sol escaldante com a tensão da fuga, podia matar a criança. Então o que a gente faz? Ele perguntou, a voz carregada de agonia. Maria olhou para ele, depois para o bebê, depois para a casa que tinha sido seu refúgio por tantos meses. A gente ora, ela disse, e a gente pensa num plano. Naquela noite, depois que Samuel adormeceu, os dois ficaram acordados na cozinha, conversando em sussurros sobre as opções que tinham. Nenhuma parecia boa. Fugir era perigoso para o bebê. Ficar era perigoso para Maria. E entregar-se às autoridades significava morte certa para Joaquim, já que as acusações contra ele eram graves demais. Talvez eu devesse me entregar, Joaquim murmurou, olhando para as próprias mãos. Pelo menos, você e Samuel ficariam seguras. E aí? Samuel ia crescer sem pai, eu ia ficar sem... Maria parou no meio da frase, corando. Sem o quê? Joaquim perguntou baixinho. Maria desviou o olhar. Sem nada. Esquece. Mas Joaquim não esqueceu. E quando ela se levantou para verificar Samuel, ele percebeu algo nos olhos dela que não tinha visto antes. Algo que fez o coração dele dar um salto estranho no peito. Mesmo no meio de todo aquele medo. Lá fora, um cachorro uivou na distância, e o som ecoou pela vila como um prenúncio. Como se até os animais soubessem que o perigo estava se aproximando. Devagar, mas determinado, como sombra no final da tarde. A madrugada chegou sem trazer alívio. Joaquim tinha passado a noite toda caminhando pela casa pequena, espiando pelas frestas das janelas, saltando com qualquer barulho. Samuel havia acordado chorando 3 vezes, como se sentisse a tensão no ar. E Maria de Fátima mal conseguiu pregar o olho, dividida entre acalmar o bebê e acalmar o próprio coração disparado. Quando o sol nasceu pintando o céu de laranja, ela encontrou Joaquim sentado na cozinha, segurando uma xícara de café frio nas mãos trêmulas. O rosto dele estava marcado por rugas de preocupação que pareciam ter aparecido da noite para o dia. Decidiu alguma coisa? Maria perguntou baixinho, se sentando ao lado dele na mesa de madeira tosca. Vou embora hoje à tarde, Joaquim respondeu, sem levantar os olhos. Samuel mamou bem a noite toda, tá mais forte. Não posso esperar mais. Joaquim, Maria começou, mas ele levantou a mão pedindo silêncio. Não tenta me convencer do contrário, Maria de Fátima. Já decidi. A voz dele saiu firme, mas ela percebeu o tremor escondido por baixo. Vou pegar a estrada que vai para Salgueiro. De lá posso seguir para o interior da Bahia, onde ninguém me conhece. Maria sentiu uma dor estranha se espalhando pelo peito. Nos últimos dias, tinha se acostumado com a presença dele na casa, com o barulho das botas no chão de terra batida, com a voz grave conversando baixinho com Samuel, com a sensação de não estar completamente sozinha no mundo. E se acontecer alguma coisa com Samuel na estrada? Ela perguntou. Se ele ficar doente de novo? Vou ter que confiar em Deus, Joaquim respondeu, finalmente olhando para ela. É melhor ele correr esse risco do que a gente todos morrermos aqui. Antes que Maria pudesse responder, um barulho de cavalos na rua fez os dois se calarem. Era cedo demais para ser movimento normal da vila. Joaquim se levantou devagar, puxando Maria para longe da janela. Quantos? Ela sussurrou. Joaquim espiou pela fresta da janela e o sangue sumiu do rosto dele. 3 homens. Um deles é o Pedro Carrasco. Maria sentiu as pernas bambas. O que eles estão fazendo? Conversando com Dona Zefinha na porta da venda. Joaquim cerrou os punhos. Aquela mulher falou alguma coisa, tenho certeza. Eles ficaram colados na parede, escutando as vozes que chegavam de longe, carregadas pelo vento da manhã. Não conseguiam entender as palavras, mas o tom era de interrogatório.
Questionamento duro. Joaquim, Maria sussurrou segurando o braço dele. Eles vão vir aqui. Eu sei. Ele olhou para ela e nos olhos dele havia uma tristeza tão profunda que cortou o coração de Maria. Vai no quarto, pega Samuel e sai pela porta dos fundos. Tem um caminho pelos matos que leva para a casa do sargento Silva. Você conhece? E você? Eu vou dar tempo para vocês fugirem. Não. Maria segurou o braço dele com mais força. Não vou deixar você aqui sozinho. Maria, pelo amor de Deus. Joaquim se virou para ela, colocando as mãos nos ombros dela. Samuel precisa de você. Se acontecer alguma coisa comigo, ele vai ficar órfão completo. Você é a única mãe que ele conhece agora. As palavras dele foram como um tapa. Maria olhou nos olhos de Joaquim e viu que ele estava falando sério. Ele estava disposto a morrer para proteger ela e Samuel. Tem outro jeito, ela disse rapidamente. O alçapão. Que... Alçapão? Embaixo da cozinha, meu pai construiu durante a seca grande para esconder comida dos saqueadores. É pequeno, mas cabe uma pessoa. Joaquim olhou para ela como se estivesse vendo um anjo. Você tem certeza? Absolute. Vou mostrar. Maria o puxou para a cozinha, onde moveu um baú pesado, revelando uma portinhola escondida no chão. Desce aí. Eu fico com Samuel, finjo que nada aconteceu. E se eles desconfiarem? E se procurarem? Então a gente ora para Deus que não achem. Maria olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas. É nossa única chance. O barulho dos cavalos estava ficando mais próximo. Joaquim olhou para o esconderijo, depois para Maria, depois para o quarto onde Samuel dormia. Se eles me encontrarem, ele disse baixinho, jura para mim que vai cuidar do meu filho como se fosse seu. Juro, Maria respondeu sem hesitar. Mas eles não vão te encontrar. Joaquim desceu para o alçapão apertado e Maria colocou o baú de volta no lugar. Depois correu para o quarto, pegou Samuel no colo e voltou para a sala, tentando parecer natural. As batidas na porta vieram 5 minutos depois, fortes, insistentes. Maria de Fátima, abre a porta! Era a voz de Pedro Carrasco, áspera como lixa. Maria respirou fundo, beijou a testa de Samuel e foi atender. Bom dia, ela disse, abrindo só uma fresta da porta. Posso ajudar? Pedro Carrasco era um homem alto e magro, com uma cicatriz que ia da orelha até o canto da boca. Os olhos dele eram pequenos e duros como pedra. Vim fazer umas perguntas sobre um homem que pode ter passado por aqui. Que tipo de homem? Vaqueiro. Viajando com um bebê. A vizinha ali disse que você estava cuidando de uma criança doente. Maria sentiu o coração disparar, mas forçou a voz a sair calma. É verdade. Esse aqui. Ela mostrou Samuel, que dormia tranquilo nos braços dela. Mas não tem pai não, é órfão, eu que tô criando. Pedro olhou para o bebê, depois para ela, os olhos desconfiados. Órfão desde quando? Desde que nasceu. A mãe morreu no parto, lá em Caruaru. A parteira trouxe ele para mim porque sabia que eu tinha leite. E onde está essa parteira agora? Voltou para Caruaru. Maria olhou diretamente nos olhos dele sem piscar. Por que tantas perguntas? Aconteceu alguma coisa? Pedro estudou o rosto dela por um tempo que pareceu eterno. Posso entrar? Dar uma olhada na casa? Claro, Maria disse abrindo a porta. Mas o menino está dormindo. Favor não fazer barulho. Debaixo do chão da cozinha, Joaquim ouvia cada palavra, cada passo. O ar no alçapão estava ficando rarefeito e ele lutava para não tossir. Samuel era sua salvação e sua perdição. Se o bebê acordasse e começasse a chorar, chamando pelo pai, tudo estaria perdido. Pedro vasculhou a casa toda. Olhou embaixo das camas, atrás das cortinas, dentro dos armários. Quando chegou perto, do baú na cozinha parou. Que tem aí embaixo? Ele perguntou. Embaixo de quê? Desse baú. Maria sentiu o mundo girar. Ah, nada demais. Umas panelas velhas que meu pai guardava. Quer ver? Pedro hesitou. Olhou para o baú pesado, depois para Maria com Samuel no colo, depois de volta para o baú. Não precisa. E saiu da casa, deixando Maria, com as pernas bambas e o coração batendo como tambor. Maria de Fátima esperou 1 hora inteira, depois que Pedro Carrasco e seus homens se afastaram antes de tirar o baú da frente do alçapão. Quando finalmente abriu a portinhola, encontrou Joaquim quase desmaiado lá embaixo, suado e pálido como pano de algodão. Eles foram embora. Ela sussurrou, ajudando ele a sair daquele buraco apertado. Joaquim subiu com dificuldade, as pernas tremendo de tanto ficar agachado no espaço minúsculo. Quando pisou no chão da cozinha, se apoiou na parede
respirando pesado. Você salvou minha vida, ele disse, olhando para ela com uma gratidão que ia além das palavras. E a vida do Samuel. Pedro desconfiou de alguma coisa? Joaquim perguntou depois de recuperar o fôlego. Não sei. Ele olhou para tudo. Fez um monte de perguntas, mas no final aceitou minha história. Maria ainda estava tremendo das mãos. Disse que Samuel era órfão, que eu estava criando ele. Joaquim fechou os olhos, passando as mãos pelo rosto. Não posso mais ficar aqui, Maria. Agora que eles vieram uma vez, vão voltar. E da próxima vez podem não acreditar na sua história. Para onde você vai ir? A pergunta saiu carregada de uma dor que Maria não conseguiu esconder. Não sei. Longe daqui. Bem longe. Joaquim olhou para ela. E havia algo diferente no olhar dele. Algo que não estava lá antes. Queria poder te levar junto. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça de fogueira. Maria sentiu o coração dar um salto no peito. O que você disse? Joaquim se aproximou devagar, como quem tem medo de quebrar alguma coisa preciosa. Disse que queria te levar junto. Você e eu e Samuel. Viramos uma família de verdade. Maria olhou para ele, pros olhos cansados, mas cheios de sinceridade, e sentiu algo se despedaçar dentro do peito. Joaquim, eu sei que é loucura, ele continuou rapidamente. Eu sei que não tenho nada para te oferecer, além de uma vida de fuga, de medo, de incerteza. Mas esses dias aqui, vendo você cuidar do Samuel, vendo a bondade no seu coração, a voz dele quebrou. Não consigo imaginar viver sem vocês dois. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Maria. Você não sabe o que está pedindo. Eu tenho uma vida aqui. Tenho minha casa, meu trabalho. Eu sei. Joaquim baixou a cabeça. E por isso que não deveria nem ter falado. Você merece coisa melhor que um fugitivo sem nome e sem porvir. Samuel escolheu aquele momento para acordar, soltando um chorinho pequeno que ecoou pela casa. Maria foi até o berço improvisado e pegou ele no colo, e quando se virou, encontrou Joaquim olhando para eles dois com uma expressão que partiu o coração dela. Sabe o que me dói mais? Maria disse baixinho, embalando Samuel. É que durante esses dias eu me senti viva de novo. Pela primeira vez desde que José morreu, eu acordava de manhã com vontade de levantar da cama. Joaquim se aproximou, estendendo a mão para tocar o rostinho de Samuel. E eu, pela primeira vez desde que Clara morreu, consegui imaginar um futuro que não fosse só sobrevivência. Eles ficaram ali, os três, formando um quadro que parecia uma família de verdade. Mas por baixo da ternura do momento, havia uma tristeza profunda, porque todos sabiam que aquilo era temporário, que a felicidade deles tinha prazo de validade. Se eu fosse um homem diferente, Joaquim murmurou, se não tivesse esse passado nas costas, essa maldição me perseguindo. Mas você é quem você é, Maria disse, olhando diretamente nos olhos dele. E eu me apaixonei por esse homem. Pelo homem que arriscou tudo para salvar estranhos. Pelo pai que carregou o filho moribundo por 3 dias no sol escaldante. Pelo homem que estava disposto a morrer hoje para me proteger. As palavras dela foram como um soco no estômago de Joaquim. Maria, eu vou com você. O quê? Disse que vou com você. Maria ajeitou Samuel no colo e havia uma determinação nova na voz dela. Não tenho mais nada aqui. Meu marido morreu, meu filho morreu, minha família toda se foi. Você e Samuel são tudo que me resta de amor neste mundo. Joaquim olhou para ela como se estivesse vendo um milagre. Você tem certeza? Pode ser que a gente nunca tenha uma vida normal. Pode ser que tenhamos que viver sempre correndo, sempre se escondendo. Prefiro uma vida difícil com vocês dois do que uma vida fácil sem vocês. Maria tocou o rosto dele com a mão livre. Além do mais, Samuel precisa dos dois. Precisa de um pai e de uma mãe. E talvez Deus tenha juntado a gente por um motivo. Joaquim segurou a mão dela contra o próprio rosto, fechando os olhos como se quisesse guardar aquele momento para sempre. Você tem certeza absoluta? Tenho. Maria sorriu mesmo com lágrimas nos olhos. Mas tem uma condição. Qual? A gente casa antes de sair daqui. Na igreja. Do jeito certo. Quero que Samuel cresça sabendo que os pais dele se amavam de verdade, que foram uma família abençoada por Deus. Joaquim abriu os olhos, e Maria viu neles uma alegria misturada com medo que fez o coração dela se apertar. O pastor vai aceitar casar a gente assim, de uma hora para outra? Vai. Pastor Benedito me conhece desde pequena. E quando eu contar que você é viúvo,
que está precisando de uma companheira para ajudar a criar o filho órfão. Maria deu um sorriso travesso. Ele vai achar que está fazendo uma obra de caridade. E não tá? Tá. Mas não do jeito que ele pensa. Maria se aproximou mais até poder sentir o cheiro dele, o calor do corpo dele. Tá salvando 2 corações que já tinham desistido de amar. Joaquim a puxou para um abraço cuidadoso, tomando conta para não apertar Samuel. E ali, naquela cozinha pequena onde tinham se escondido da morte e descoberto o amor, eles ficaram abraçados como se o mundo todo fosse desabar na próxima hora. Porque talvez fosse mesmo. Quando a gente casa? Joaquim perguntou baixinho. Hoje, de tardinha, depois que o sol baixar e o movimento da vila diminuir. Maria olhou para ele séria. E de madrugada a gente pega a estrada. Para onde? Para onde Deus quiser nos levar. Maria beijou a testa de Samuel, depois olhou de novo para Joaquim. Contanto que seja junto. Lá fora, uma nuvem escura passou na frente do sol, escurecendo a casa por alguns segundos. Era como se até o céu soubesse que eles estavam brincando, com o destino, apostando o futuro numa cartada arriscada. Mas por enquanto, por aquele momento precioso, eles eram uma família. E isso era tudo que importava. O final da tarde chegou pintado de dourado, como se o próprio céu quisesse abençoar aquele momento. Maria de Fátima vestiu o único vestido bom que tinha, um azul claro que João Batista tinha dado de presente no último aniversário dela. Joaquim se arrumou como pôde, penteando os cabelos com água e vestindo a camisa menos rasgada que possuía. Samuel dormia tranquilo numa cestinha forrada com panos limpos, alheio ao fato de que seus pais estavam prestes a se tornar uma família. Oficialmente pronta? Joaquim perguntou, oferecendo o braço para Maria. Pronta. Ela pegou Samuel no colo e sorriu, mas ele viu o nervosismo escondido por trás da coragem. Vamos nos casar, Joaquim Severino. A igrejinha de pedra seca era pequena e simples, com bancos de madeira tosca e uma cruz simples na parede. Pastor Benedito, um homem baixinho de barba branca, os esperava no altar com um sorriso bondoso. Maria de Fátima, ele disse, abraçando. Ela com carinho paternal. Que alegria ver você sorrindo de novo. E este deve ser o Joaquim que você me falou. Sim, pastor. Maria olhou para Joaquim com orgulho. Ele é viúvo, como eu. Perdeu a esposa no parto do Samuel. Pastor Benedito estudou o rosto de Joaquim por alguns segundos. Havia algo nos olhos do homem mais velho. Uma sabedoria que vinha de anos consolando almas aflitas. Filho, ele disse, colocando a mão no ombro de Joaquim. Sei que você passou por momentos difíceis, mas Deus tem um jeito de juntar os corações que precisam um do outro. Obrigado, pastor, Joaquim respondeu, a voz embargada de emoção. A cerimônia foi simples, mas tocante. Não havia flores nem decoração, apenas o amor sincero entre 2 pessoas que tinham encontrado esperança uma na outra. Quando chegou a hora dos votos, Maria olhou diretamente nos olhos de Joaquim. Eu, Maria de Fátima, te aceito como meu esposo, ela disse, a voz clara como água de nascente. Prometo te amar na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Prometo ser mãe para Samuel como se ele tivesse nascido do meu ventre. Joaquim sentiu as lágrimas chegarem aos olhos. Eu, Joaquim Severino, te aceito como minha esposa. Prometo te proteger, te honrar e te amar até o último dia da minha vida. Prometo te dar uma família verdadeira, mesmo que tenhamos que construí-la longe de tudo que conhecemos. Pastor Benedito sorriu, abrindo a Bíblia velha nas mãos calejadas. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. O que Deus ajuntou não separe o homem. Mas no momento exato em que Pastor Benedito ia pronunciar as palavras finais, a porta da igreja se abriu com estrondo. Pedro Carrasco entrou com 2 outros homens armados, os olhos brilhando de satisfação cruel. Bem, bem, ele disse, a voz, ecoando pelas paredes pequenas da igreja. Que cena tocante! Um fugitivo procurado por assassinato se casando como se fosse gente de bem. Maria instintivamente puxou Samuel para mais perto do peito, enquanto Joaquim se colocou na frente dela, protegendo mulher e filho com o próprio corpo. Como vocês nos encontraram? Joaquim perguntou, a voz firme apesar do medo. Ah, foi fácil. Pedro sorriu mostrando os dentes amarelados. Dona Zefinha veio nos procurar. Disse que achou estranho você não ter aparecido para comprar mantimentos hoje.
Aí ela foi bisbilhotar na casa da Maria de Fátima e viu através da janela vocês dois se arrumando para sair. A traição de Dona Zefinha foi como uma facada no coração de Maria. A mulher que ela conhecia desde criança, que tinha ajudado no parto difícil anos atrás, tinha os entregado por ganância. Quanto ela ganhou pela informação? Maria perguntou, a voz tremendo de raiva contida. 5 moedas de prata. Um bom dinheiro para quem não tem onde cair morta. Pedro riu. E para nós, vale muito mais que isso. Joaquim Severino tem uma recompensa de 200 moedas na cabeça. Pastor Benedito se adiantou, corajoso apesar da idade. Que significa isso? Que crime esse homem supostamente cometeu? Assassinou uma família inteira. Pai, mãe, 3 crianças, pequenas. Queimou eles vivos dentro de casa. Pedro falou como se estivesse relatando o tempo. É procurado em 3 estados. Isso é mentira! Maria gritou, abraçando Samuel com tanta força que o bebê acordou e começou a chorar. Joaquim salvou as crianças. Ele é incapaz de fazer mal a alguém. Não importa o que você pensa, mulher. Importa o que diz a lei. Pedro fez um sinal para os outros homens. Prendam ele. Não, Joaquim disse, levantando as mãos. Não resistam. Não quero que ninguém se machuque por minha causa. Joaquim, não, Maria chorou, tentando se aproximar dele, mas um dos capangas a impediu. Cuidem dela e do bebê, Joaquim disse, olhando direto nos olhos de Pedro. Eles não têm nada a ver com isso. Claro que não, Pedro concordou com falsa gentileza, até porque seria uma pena uma viúva jovem e bonita ficar desamparada no mundo. O tom sugestivo na voz dele fez Joaquim cerrar os punhos, mas ele se controlou. Qualquer reação violenta da parte dele só pioraria as coisas para Maria e Samuel. Onde vocês vão me levar? Ele perguntou enquanto Pedro o algemava com cordas. Para o juiz de Caruaru primeiro. Depois você vai descobrir como é que se paga por matar família inocente. Maria assistiu em desespero enquanto amarravam o homem que acabara de se casar com ela. Samuel chorava nos braços dela, como se sentisse que o pai estava sendo levado embora. Joaquim! Ela gritou quando eles começaram a sair da igreja. Eu vou te encontrar. Vou provar sua inocência. Ele se virou uma última vez, os olhos cheios de amor e de dor. Cuida do nosso filho, ele disse. E se lembra sempre que eu te amo. Pedro empurrou Joaquim para fora da igreja, deixando para trás uma noiva em lágrimas, um bebê chorando e um pastor em choque. Minha filha, pastor Benedito disse, colocando a mão no ombro de Maria. O que vamos fazer agora? Maria olhou para Samuel, depois para a porta por onde tinham levado seu marido, e uma determinação feroz nasceu no peito dela. Vamos lutar, ela disse, limpando as lágrimas com as costas da mão. Vamos provar que Joaquim é inocente. E vamos trazer ele de volta para casa. Como? Não sei ainda, mas vou encontrar um jeito. Maria beijou a testa de Samuel, que tinha parado de chorar como se sentisse a determinação da mãe. Mesmo que eu tenha que ir até o fim do mundo. Lá fora, o som dos cavalos se afastando ecoou pela vila como um lamento. E em algum lugar naquele barulho, havia a promessa de que a luta estava só começando. Maria de Fátima passou a noite toda acordada, caminhando pela casa pequena com Samuel no colo, planejando o que fazer. O bebê parecia sentir o desespero dela, chorando de hora em hora, como se também estivesse sofrendo pela ausência do pai. Quando o sol nasceu, ela já tinha tomado a decisão mais difícil da vida. Pastor Benedito, ela disse, batendo na porta da casa ao lado da igreja. Preciso da sua ajuda. O pastor abriu a porta ainda vestindo a roupa de dormir, os olhos vermelhos de uma noite mal dormida. Maria de Fátima, minha filha, como você? Tá mal, muito mal. Ela entrou na sala simples, Samuel grudado no peito. Mas tomei uma decisão, vou atrás do Joaquim. Como assim? Vou para Caruaru. Vou encontrar as pessoas que viram ele salvando as crianças da família Feitosa. Vou provar que ele é inocente. A determinação na voz dela impressionou o pastor. Mas preciso que alguém cuide do Samuel enquanto eu viajo. Pastor Benedito balançou a cabeça lentamente. Maria, isso é perigoso demais. Uma mulher sozinha na estrada, procurando confusão com gente perigosa. Pastor, eu não posso ficar aqui de braços cruzados enquanto meu marido vai ser condenado por um crime que não cometeu. As lágrimas desceram pelo rosto dela, mas a voz se manteve firme. Prefiro morrer tentando salvá-lo do que viver sabendo que não fiz nada. O pastor olhou para ela, depois para o bebê,
e viu que não adiantava tentar convencê-la do contrário. E como você pretende chegar em Caruaru? A pé, se for preciso, ou pegando carona com alguém. Maria limpou as lágrimas com as costas da mão. Sei que é arriscado, mas é a única chance que a gente tem. E Samuel? É por isso que tô aqui. Queria pedir para a senhora, sua esposa, cuidar dele enquanto eu viajo. Maria olhou para o pastor com súplica nos olhos. Sei que é muito pedir, mas não tenho mais ninguém. E depois do que Dona Zefinha fez, a mágoa na voz dela era profunda. A traição da vizinha tinha doído mais que uma facada. Claro que cuidamos do menino, disse uma voz atrás do pastor. Era Dona Rosário, esposa dele, uma mulher bondosa de uns 50 anos. Mas você tem certeza dessa loucura? Tenho. Maria beijou a testa de Samuel, que dormia tranquilo nos braços dela. Meu filho merece crescer com o pai, e Joaquim merece viver livre, porque ele é um homem bom. 2 horas depois, Maria estava na estrada empoeirada que levava para Caruaru, carregando uma trouxa pequena com algumas roupas e o pouco dinheiro que tinha. Samuel ficara com Dona Rosário, e cada passo que ela dava para longe dele era como arrancar um pedaço do próprio coração. Sol já estava quente quando ela conseguiu a primeira carona com um comerciante que vendia tecidos nas feiras da região. O homem, seu Antônio, era um senhor bondoso que aceitou levá-la até a cidade vizinha. Que uma moça como você vai fazer sozinha em Caruaru? Ele perguntou enquanto o carro de boi balançava pela estrada irregular. Procurar a verdade. Maria respondeu, olhando para frente com determinação. Em Caruaru, Maria descobriu que o mundo era muito maior e mais complicado do que imaginava. A cidade fervilhava de gente, carroças, vendedores gritando suas mercadorias. Ela nunca tinha visto tanto movimento junto, mas não perdeu tempo com admiração. Foi direto procurar informação sobre o incêndio na fazenda dos Feitosa. Ah, sim, foi uma tragédia terrível, disse o dono da pensão onde ela conseguiu um quartinho barato. Família toda morreu queimada, menos 2 das crianças que alguém conseguiu salvar. Quem salvou as crianças? Maria perguntou, o coração batendo mais rápido. Um vaqueiro que passava na estrada. Mas dizem que depois descobriram que ele mesmo que tinha botado fogo na casa. O homem balançou a cabeça tristemente. Gente ruim não tem jeito, não. Onde estão essas crianças agora? Com a irmã da mãe, numa fazenda perto daqui, Dona Conceição. Maria não perdeu tempo. No dia seguinte conseguiu outra carona e foi até a fazenda da tal Dona Conceição. Era uma propriedade pequena, mas bem cuidada, com uma casa de tijolos e um quintal cheio de galinhas. Dona Conceição era uma mulher de meia idade, de rosto marcado pela tristeza. Quando Maria explicou quem era e por que tinha vindo, a mulher a convidou para entrar. As crianças estão no quintal brincando, ela disse, servindo café numa xícara trincada. Joãozinho, de 7 anos, e Mariquinha, de 5. Pobrezinhos ficaram traumatizados com o que viram. Eles se lembram de quem os salvou. Se lembram, sim. Principalmente o Joãozinho. Ele não para de falar do homem que tirou eles do fogo. Dona Conceição suspirou. Mas a polícia disse que o mesmo homem que salvou foi o que matou o resto da família. Posso falar com eles? Dona Conceição hesitou. Eles ainda estão muito abalados? Por favor, é a única chance de provar que meu marido é inocente. A mulher olhou para Maria, vendo o desespero sincero nos olhos dela, e assentiu. Joãozinho era um menino magro, de olhos grandes e assustados. Quando Dona Conceição explicou que Maria queria fazer algumas perguntas sobre o dia do incêndio, ele se encolheu todo. Não quero falar disso não, tia. Joãozinho. Maria se ajoelhou na altura dele, falando bem baixinho. O homem que te salvou do fogo, como ele era? Era bom. O menino respondeu depois de um tempo. Chorou quando viu que não conseguiu salvar papai e mamãe e meu irmão pequeno. Maria sentiu o coração se apertar. Ele chorou, chorou muito. E falou que ia buscar ajuda. Joãozinho olhou para ela com olhos inocentes. Mas quando a ajuda chegou, ele já tinha ido embora. Mais alguma coisa que você lembra? Lembro que ele estava com as mãos todas queimadas de tanto tentar apagar o fogo e que falou uma coisa estranha. O que ele falou? Falou: Cícero malvado vai pagar por isso. Eu não entendi o que significava. Maria sentiu um arrepio subir. Pela espinha. Era a primeira pista real de que Joaquim estava dizendo a verdade. Cícero malvado tinha armado tudo para incriminar o marido dela. Joãozinho, você contaria isso para o juiz? Contaria que o homem que te salvou não foi quem botou
Fogo na casa? O menino olhou para Dona Conceição, depois de volta para Maria. Se for para ajudar o homem bom, eu conto. Maria saiu da fazenda com o coração mais leve pela primeira vez em dias. Tinha uma testemunha, tinha uma prova. Agora, precisava encontrar mais gente que pudesse confirmar a versão de Joaquim. Mas quando chegou de volta à cidade, descobriu uma notícia que fez o mundo desabar sobre sua cabeça. O prisioneiro? Disse o escrivão do cartório. Ele foi transferido hoje de manhã para a capital. O julgamento vai ser lá porque o crime foi muito grave. Maria sentiu as pernas bambas. A capital ficava a 5 dias de viagem e ela não tinha dinheiro nem conhecimento para chegar até lá. Mas olhou para o céu estrelado daquela noite e fez uma promessa silenciosa. Joaquim, eu vou te encontrar, mesmo que tenha que caminhar até o fim do mundo. Maria de Fátima passou 3 dias em Caruaru tentando arranjar uma forma de chegar à capital. Vendeu o único anel de ouro que tinha, lembrança do casamento com João Batista, para conseguir dinheiro para passagem na diligência. O coração sangrava a cada moeda que entregava, mas o amor por Joaquim era maior que qualquer sacrifício. A viagem até a capital foi um inferno de 5 dias. A diligência balançava que nem barca em tempestade, e Maria vomitou mais da metade do caminho. Não conseguia comer direito, preocupada demais com Samuel, que tinha deixado para trás, e com Joaquim, que podia estar sofrendo horrores na prisão. Nas paradas para descanso, ela aproveitava para escrever cartas para o pastor Benedito, perguntando como estava o bebê, implorando para cuidarem bem dele. As lágrimas manchavam o papel toda vez que escrevia o nome do filho. Quando finalmente chegou à capital, Maria ficou deslumbrada e assustada ao mesmo tempo. Era uma cidade enorme, com prédios de 2 andares, ruas de pedra, gente elegante passando de carro. Ela se sentia uma formiguinha perdida no meio de tanta grandeza. O julgamento do Joaquim Severino? Perguntou o funcionário do tribunal, um homem magro de óculos pequenos. É amanhã de manhã, mas já adianto que é caso perdido. O réu? Confessou. Maria sentiu o mundo girar ao redor dela. Como assim, confessou? Confessou que estava no local do crime na hora que aconteceu. Confessou que conhecia as vítimas. Só nega que botou fogo na casa, mas o homem deu de ombros. Com as provas que tem contra ele, não vai adiantar nada. Que provas? Testemunhas que viram ele saindo da propriedade logo depois do incêndio. O fato dele ter fugido da cidade no mesmo dia. E, principalmente, a acusação de Cícero malvado, dizendo que foi ele que mandou Joaquim fazer o serviço. Maria sentiu uma raiva profunda, subindo pela garganta. Cícero malvado? Mas ele é bandido. Como pode acusar alguém? Ele se entregou às autoridades semana passada. Disse que estava arrependido dos crimes e queria colaborar com a justiça. Contou que Joaquim Severino era um dos capangas dele e que tinha mandado ele eliminar a família Feitosa porque eles se recusaram a pagar proteção. A armação era perfeita. Cícero tinha se entregado para incriminar Joaquim, provavelmente em troca de uma pena menor. E quem ia acreditar na palavra de um ex-cangaceiro contra a de um bandido arrependido? Posso ver meu marido? Maria perguntou, a voz trêmula. Marido? Vocês são casados? Casamos no dia que ele foi preso. Na igreja, pelo pastor. Maria mostrou uma certidão de casamento improvisada que pastor Benedito tinha feito para ela. Por favor, deixe eu vê-lo. O funcionário olhou para o papel, depois para ela e suspirou. 5 minutos é tudo que posso dar. A prisão da capital era um lugar sombrio e úmido, que cheirava a mofo e desespero. Maria seguiu o guarda por corredores, estreitos até chegar numa cela pequena onde Joaquim estava sentado no chão, a cabeça baixa entre as mãos. Joaquim, ela sussurrou. Ele levantou a cabeça rapidamente e quando viu Maria, os olhos dele se encheram de lágrimas. Maria de Fátima? O que você está fazendo aqui? Vim te tirar daqui. Ela segurou as grades com as 2 mãos, tentando chegar mais perto dele. Encontrei testemunhas que provam sua inocência. Testemunhas? Joãozinho, o menino que você salvou. Ele lembra de tudo. Lembra que você chorou quando não conseguiu salvar o resto da família. Lembra que você falou que Cícero malvado ia pagar pelo que fez. Joaquim se aproximou das grades e os 2 conseguiram entrelaçar os dedos através do ferro frio. Maria, não adianta. Cícero se entregou e me acusou de ter sido eu que cometi o crime amando dele. A palavra dele contra a minha, mas ele está mentindo.
Eu sei, você sabe, Deus sabe, mas o juiz não sabe. Joaquim beijou os dedos dela através das grades. Como tá, Samuel? Tá bem. Ficou com pastor Benedito e dona Rosário. Tá com saudade. Do pai. As lágrimas desceram pelo rosto de Maria. Assim como eu. Você tem que voltar para ele. Não pode ficar aqui me vendo ser condenado. Não vou desistir de você. Maria apertou as mãos dele com força. Amanhã no julgamento eu vou falar. Vou contar tudo o que descobri. Maria, não me diga para desistir, Joaquim Severino. Você arriscou tudo para salvar estranhos. Agora é minha vez de arriscar tudo para salvar você. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado. Gente curiosa que tinha vindo assistir o julgamento do assassino de família. Maria conseguiu um lugar na primeira fileira, o coração batendo como tambor de guerra. Quando trouxeram Joaquim, ele estava magro e pálido, mas mantinha a cabeça erguida. Procurou Maria no meio da multidão e, quando a encontrou, sorriu tristemente. Promotor era um homem gordo e pomposo, que falava como se já tivesse ganho o caso. Senhores jurados, temos aqui um homem que não apenas matou uma família inocente, mas teve a audácia de fingir que tentava salvá-la. Objeção, gritou uma voz do fundo do tribunal. Todo mundo se virou para ver quem tinha falado. Era um homem alto e magro, de barba bem feita e terno elegante. Maria nunca tinha visto ele antes. Quem é o senhor? Perguntou o juiz. Dr. Francisco Honesto, advogado. Peço permissão para representar o réu. Maria sentiu uma faísca de esperança acender no peito. Joaquim olhou confuso. Ele não tinha dinheiro para pagar advogado. A pedido de quem? O juiz continuou. A pedido da esposa do réu, que me procurou ontem com evidências importantes que podem mudar completamente este caso. O Dr. Francisco se aproximou de Maria e sussurrou. Recebi sua carta através do pastor Benedito. Ele me conhece há anos. Vim ajudar. O julgamento, que deveria ser rápido, se transformou numa batalha épica. Dr. Francisco apresentou o testemunho de Joãozinho, que Dona Conceição trouxe especialmente para falar no tribunal. O menino, com sua inocência de criança, contou exatamente o que tinha visto. O moço chorou muito quando não conseguiu salvar papai e mamãe. Ele disse, olhando direto para o juiz. E falou que o homem mau que botou fogo ia pagar pelo que fez. Doutor Francisco também trouxe outras testemunhas. Vizinhos que tinham visto Joaquim tentando apagar o fogo, que confirmaram que ele tinha chegado depois que o incêndio já havia começado. Mas o momento mais emocionante foi quando chamaram Cícero, malvado, para depor. O bandido era um homem baixo e atarracado, com olhos pequenos e cruéis. Tentou manter sua versão, mas Dr. Francisco era experiente demais. Se Joaquim Severino trabalhava para o senhor, o advogado perguntou, por que ele salvou as crianças? Não seria mais lógico deixar todas as testemunhas morrerem? Cícero hesitou. Ele ficou com pena. Pena? Um assassino frio que mata a família inteira fica com pena de 2 crianças? Dr. Francisco se aproximou. Ou será que o senhor está mentindo para se vingar de um homem que teve coragem de abandonar sua vida de crimes? A verdade começou a sair aos poucos. Sob pressão, Cícero finalmente confessou que tinha inventado tudo para prejudicar Joaquim, que ele considerava um traidor por ter deixado o bando. Quando o juiz declarou Joaquim inocente, Maria chorou tanto que pensou que ia desmaiar. Joaquim correu para ela e os dois se abraçaram no meio do tribunal sem se importar com quem estava olhando. Acabou, ele sussurrou no ouvido dela. Acabou, meu amor. Agora a gente pode voltar para casa, Maria respondeu, rindo e chorando ao mesmo tempo. A gente pode ser uma família de verdade. E Samuel? Tá esperando o papai chegar. Maria beijou o rosto dele, molhado de lágrimas de alegria. Nosso filho tá esperando a gente voltar para casa. 3 dias depois, eles estavam na estrada de volta para Pedra Seca, dessa vez numa carroça confortável que Dr. Francisco tinha arranjado. O sol brilhava forte, mas não queimava mais. Agora era um sol de esperança, de recomeço. Maria, Joaquim, disse segurando a mão dela enquanto a carroça balançava suavemente. Como eu posso agradecer o que você fez por mim? Me amando pelo resto da vida, ela respondeu sorrindo. E sendo o melhor pai que Samuel pode ter. Isso eu prometo. Joaquim beijou a mão dela. Até o último dia da minha vida. E ali, naquela estrada empoeirada que levava de volta para casa, eles finalmente puderam sonhar com o futuro sem medo do passado. A carroça chegou em Pedra Seca quando o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa
como se o próprio Deus quisesse celebrar o retorno da família. Maria de Fátima segurava forte a mão de Joaquim, ainda não acreditando completamente que tudo tinha dado certo, que eles estavam livres, que podiam finalmente ser felizes. "Tá nervoso?" ela perguntou, vendo as mãos dele tremendo um pouco. "Tô", Joaquim admitiu. "Faz quase 2 semanas que não vejo meu filho. E se ele não me reconhecer mais? E se..." "Pare com essa bobagem." Maria sorriu, beijando a mão dele. "Samuel é seu filho. O amor entre pai e filho não se esquece assim tão fácil." Quando a carroça parou na frente da igrejinha, parecia que a vila inteira tinha saído para recebê-los. Pastor Benedito estava na frente de todo mundo, com Dona Rosário do lado, segurando Samuel no colo. O bebê tinha crescido naquelas 2 semanas, as bochechinhas mais gordinhas, os olhinhos mais espertos. "Joaquim! Maria de Fátima!" Pastor Benedito gritou, correndo para abraçar os dois. "Glória a Deus, vocês conseguiram!" Joaquim desceu da carroça com as pernas bambas, os olhos fixos no filho. Samuel olhou para ele por alguns segundos, como se estivesse tentando lembrar, e então esticou os bracinhos na direção do pai, sorrindo. Daquele jeito que só bebê sabe fazer. "Meu filho", Joaquim sussurrou, pegando Samuel no colo e o apertando contra o peito. "Papai tá aqui. Papai voltou." Maria viu a cena com lágrimas nos olhos. Depois de tanto sofrimento, tanta luta, tanta incerteza, finalmente estavam juntos. Finalmente eram uma família completa. Mas no meio da celebração, ela notou que nem todo mundo parecia feliz com o retorno deles. Dona Zefinha estava no fundo do grupo, olhando com cara azeda, claramente desconfortável. A culpa pela traição pesava na consciência dela como pedra no estômago. "Dona Zefinha", Maria a chamou se aproximando. "A senhora quer falar alguma coisa?" A mulher baixou a cabeça, as bochechas vermelhas de vergonha. "Maria de Fátima, eu peço perdão. Não devia ter contado para os homens que vocês estavam aqui. Mas eles me ofereceram tanto dinheiro e eu estava passando necessidade." 5 moedas de prata, Maria disse sem raiva na voz, apenas tristeza. "Era esse o preço da vida do meu marido? Eu sei que não tem desculpa, sei que fiz coisa errada." Dona Zefinha começou a chorar. Se pudesse voltar atrás, Joaquim se aproximou ainda com Samuel no colo. "Dona Zefinha, a senhora quase destruiu nossa família. Quase deixou Samuel órfão e Maria viúva." Eu sei." A mulher chorava copiosamente agora. "Não consigo dormir direito desde aquele dia." Pastor Benedito se adiantou. "Joaquim, Maria de Fátima, sei que é difícil, mas nossa fé nos ensina a perdoar." Maria olhou para Joaquim, depois para o filho nos braços dele, depois de volta para Dona Zefinha. "A senhora me conhece desde que eu era criança. Me ajudou quando José nasceu, quando João Batista morreu. Por isso que doeu tanto a traição. Perdoa, Maria de Fátima. Pelo amor de Deus, me perdoa." "Eu perdoo", Maria disse, surpreendendo a todos. Mas perdoar não significa esquecer, e não significa que a amizade pode voltar a ser como era antes. Dona Zefinha assentiu, entendendo que havia consequências para suas ações. "Obrigada pelo perdão. É mais do que eu merecia." Nos dias que se seguiram, a vida em Pedra Seca voltou ao normal, mas com mudanças importantes. Joaquim e Maria de Fátima finalmente completaram o casamento que tinha sido interrompido. Pastor Benedito fez questão de realizar uma nova cerimônia, dessa vez sem interrupções, sem drama, apenas com a alegria pura de 2 pessoas que se amavam. "Eu, Joaquim Severino, te aceito, Maria de Fátima, como minha esposa", ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. "Prometo te amar e te proteger, a você e ao Samuel, pelo resto da minha vida." "Eu, Maria de Fátima, te aceito, Joaquim Severino, como meu esposo", ela respondeu, a voz firme e cheia de amor. "Prometo te apoiar, te amar e construir uma família bonita ao seu lado." Samuel estava no colo de Dona Rosário, batendo palminhas, como se entendesse a importância do momento. 6 meses depois, a vida da família tinha se estabelecido numa rotina doce e gratificante. Joaquim trabalhava na fazenda do senhor Antônio, o mesmo comerciante que tinha dado carona para Maria. O homem tinha ficado tão impressionado com a história deles que ofereceu trabalho fixo para o vaqueiro. Maria continuava ajudando as pessoas da vila com seus conhecimentos de enfermagem, mas agora tinha uma motivação a mais. Estava grávida de 3 meses, esperando o 2º filho do casal. "Como você quer que seja?" Joaquim perguntava todas as noites,
colocando a mão na barriga ainda pequena dela. Saudável. Maria respondia sempre. Só quero que seja saudável. Samuel, agora com quase 2 anos, corria pela casa chamando papai e mamãe, com aquela alegria natural das crianças. Ele não tinha memória dos dias difíceis do começo da vida. Só conhecia o amor e a segurança da família que o criava. Uma tarde, enquanto Maria costurava roupinhas para o bebê que estava chegando, e Joaquim ensinava Samuel a andar de cavalo. No quintal, ela refletiu sobre tudo que tinham passado. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Ela disse quando Joaquim entrou para tomar água. O quê? Que às vezes Deus permite que a gente passe por sofrimento não para nos castigar, mas para nos preparar para algo melhor. Maria tocou a barriga pequena. Se José não tivesse morrido, eu não teria leite para salvar Samuel. Se João Batista não tivesse morrido, eu não teria me apaixonado por você. Joaquim se sentou ao lado dela, puxando-a para um abraço cuidadoso. E se eu não tivesse saído do bando do Cícero, nunca teria conhecido Clara. E se Clara não tivesse morrido... Não diga isso, Maria interrompeu. Clara foi importante na sua vida. Ela te ensinou a ser homem de bem, te deu Samuel. Sem ela, você não seria o homem que eu amo hoje. Você tem razão. Joaquim beijou a testa dela. Todas as dores que passamos trouxeram a gente até aqui, até esta família. Samuel apareceu na porta, sujo de terra, mas sorrindo de orelha a orelha. Mamãe, papai, brincar. Vem cá, meu amor. Maria estendeu os braços para o menino, que correu para se jogar no colo dela. Naquela noite, depois que Samuel adormeceu, Joaquim e Maria ficaram na varanda olhando as estrelas. Era uma noite clara, sem nuvens, e a lua iluminava toda a vila pacata. Joaquim, Maria disse baixinho, você se arrepende de alguma coisa? Ele pensou por um tempo antes de responder. Me arrependo de ter entrado pro cangaço, me arrependo de não ter conhecido você antes, me arrependo de todo o tempo que desperdiçamos sofrendo, quando podíamos estar sendo felizes. Eu não me arrependo de nada, Maria disse, surpreendendo ele. Cada lágrima que chorei, cada noite que passei em claro, cada medo que senti, tudo valeu a pena para chegar até aqui, mesmo com todo o sofrimento, principalmente por causa do sofrimento. Foi ele que me ensinou a valorizar cada momento de felicidade. Maria se encostou no ombro dele. Foi ele que me ensinou que o amor verdadeiro não é só alegria, é também luta, é também escolha diária de ficar junto, mesmo quando tudo parece impossível. 2 anos depois, a família de Joaquim e Maria de Fátima tinha crescido. Além de Samuel, agora com 4 anos, havia chegado Clara Rosa, uma menina linda de olhos verdes como os da mãe, e Maria estava grávida do 3º filho. Joaquim havia se tornado capataz da fazenda, respeitado por todos pela honestidade e dedicação. Maria havia montado uma pequena clínica na própria casa, onde atendia as mulheres da região, especialmente as grávidas e as que tinham problemas para amamentar. Você virou referência por aqui, Joaquim disse uma manhã, vendo a fila de mulheres esperando para ser atendida por Maria. Até gente de outras vilas vem procurar seus cuidados. É o que Deus quer que eu faça, Maria respondeu, ajeitando Clara Rosa no berço. Ajudar outras mães como outros me ajudaram quando precisei. Samuel entrou correndo na sala, já falando muito bem para a idade que tinha. Mamãe, papai, a vaca mimosa teve bezerro. Que bom, meu filho. Joaquim sorriu, pegando o menino no colo. Vamos ver. E assim saíram os 3, deixando Clara Rosa dormindo tranquila no berço. Uma família simples, feliz, que tinha aprendido que o amor verdadeiro se constrói dia a dia, com paciência, perdão e muita fé. Naquela tarde, enquanto o sol se punha mais uma vez sobre pedra seca, Maria de Fátima olhou para sua família. Joaquim ensinando Samuel a ordenhar a vaca, Clara Rosa brincando com os pés no berço. O 3º filho crescendo seguro em sua barriga. E soube que tinha encontrado o que sempre procurou. Não era uma vida rica em dinheiro, mas era rica em amor. E no final das contas era tudo que importava. E assim, meu povo, termina a história de Joaquim Severino e Maria de Fátima. Uma história que nos ensina que mesmo nos momentos mais sombrios da vida, quando tudo parece perdido, Deus ainda pode escrever os finais mais bonitos. Quantas vezes você já se sentiu como aquele vaqueiro desesperado, carregando um fardo pesado demais para os seus ombros? Quantas vezes
Já se viu como Maria de Fátima, sozinha no mundo, achando que o amor tinha acabado para sempre. A verdade é que todos nós, em algum momento, já fomos aquele bebê Samuel, frágil, precisando de cuidado, dependendo da bondade de alguém para sobreviver. Mas olha só o que aconteceu. Um homem que se achava perdido encontrou uma família. Uma mulher que pensava que nunca mais ia amar descobriu que tinha um coração gigante. E uma criança que quase morreu de fome cresceu cercada de amor e segurança. Por quê? Porque alguém teve coragem de fazer a escolha certa na hora certa. Você, que escolha você vai fazer hoje? Vai continuar carregando mágoas do passado como Joaquim carregava a culpa? Vai ficar se escondendo da vida como Maria se escondeu por 6 meses? Ou vai ter a coragem de abrir o coração para possibilidades novas, para recomeços, para segundas chances? Sua vida pode mudar a partir de hoje. Pode ser que você precise perdoar alguém, como Maria perdoou Dona Zefinha. Pode ser que você precise lutar por algo que vale a pena, como ela lutou pela inocência do marido. Ou pode ser que você só precise acreditar que merece ser feliz, que merece uma família, que merece amor verdadeiro. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o passado te definir. Lembre-se, se Deus conseguiu transformar um fugitivo num pai de família respeitado, se conseguiu transformar uma viúva solitária numa mãe realizada, imagine só o que Ele pode fazer na sua vida quando você decidir confiar. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história que pode mudar sua perspectiva sobre a vida. E clica agora no vídeo que está aparecendo na sua tela. Sogra descobriu que filho expulsou esposa grávida de casa com 2 crianças. O que aconteceu chocou. Mais uma história emocionante que vai te fazer acreditar que milagres ainda acontecem quando a gente menos espera. Até a próxima e lembrem-se, vocês também merecem um final feliz.